Eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas. Eu que agradeço pelo espaço, Aline também, né? Eu estava falando para você que eu já acompanho o seu trabalho há algum tempo, né? Desde quando você fez os primeiros vídeos ao lado da sua mãe, contando sua história, quando você fez alguns vídeos na Espiral das Bacantes, né? Com a Lua Serena, nossa amiga muito querida, né? Que também tem muita história no paganismo no Brasil. Eu sou Rafael Noleto, sou jornalista, sou sacerdote do paganismo Piaga, ou piaganismo, ou politeísmo Piaga. A pessoa escolhe como quer chamar, que é uma religião neopagã brasileira, né? E Sim. a gente fundou em 2013, entre 2013 e 2014, a Vila Pagã, que é um complexo de Sim. preservação das tradições politeístas, né? Não só do paganismo piaga, mas das tradições politeístas de forma geral. E você começou, então, na bruxaria, podemos dizer, tradicional, Wicca, você conheceu assim, ou como que foi? Você já conheceu num sentido já nativo e já quis começar a sua prática pautada no nativo? Ou isso foi uma Não, construção, um conhecimento? foi um longo processo, né, de construção e não foi nem intencional o surgimento dessa espiritualidade. Antes eu comecei na bruxaria natural, né, comecei na bruxaria natural e mesclava muitos elementos, né, os elementos pagãos, alguns elementos do catolicismo popular, inclusive, que eu fui educado em escola tradicional cristã, então a gente acaba com alguns desses vícios e adota para as nossas Sim. práticas, né. E aí depois eu senti falta de uma conexão com uma espiritualidade que não recriminasse as práticas mágicas, ao contrário do que as religiões tradicionais cristãs fazem. E aí eu fui migrando mesmo e me assumindo como bruxo e como pagão, né? Conheci a estregueria, conheci também a bruxaria natural e fui começando a praticar o paganismo romano, né? Que é o cultus Sim. deorum romanorum, né? E aí minha prática foi a maior parte do tempo baseado nessa transição entre bruxaria e paganismo romano, culto aos deuses romanos. Só que eu ainda senti uma distância Bacana. muito grande da nossa realidade, né? E inclusive foi Sim, engraçado isso que que me quando surgiu várias dúvidas. Agora que você falou disso, me surgiu várias dúvidas aqui na cabeça. até na Wicca a gente sente essa distância assim, porque muita gente aqui praticava a Wicca quando eu comecei também, né? Praticava bruxaria nos moldes da Wicca. E aí, acho que a maioria das pessoas no Brasil começaram por esse sistema, né? Então eu sentia falta dessa conexão com a realidade do bioma, com os deuses nativos, com a nossa realidade, né? Com o nosso mundo. Até foi engraçado que quando surgiu o projeto da vila, a ideia era uma vila pagã nos moldes do paganismo romano. Tanto que as ruas foram projetadas com nomes dos deuses romanos, mas os donos da terra não deixaram. Os donos da terra espirituais disseram, não vai É ser do jeito que vocês mesmo? querem, é do jeito que a gente quer. E aí a gente foi levado, né, a essa construção dessa nova espiritualidade, porque a gente não existia enquanto movimento social. Sim. Eu sentia falta de um aprofundamento para possibilitar a criação de um movimento neopagão. E aí a gente foi com esses questionamentos, com todo esse processo e as vivências, as próprias entidades, os guardiões da terra foram se manifestando e nos guiando por esse caminho. Então não foi tipo do dia para a noite que eu disse, eu vou criar uma nova religião aqui. Foi um longo processo e foi coletivo. Inclusive não foi só eu, foi várias pessoas do grupo, a gente foi tendo as visões, a gente foi praticando, experimentando, errando, acertando, até organizar isso de uma maneira muito sistêmica, né? E é por isso Sim. que o piaganismo, né, que é o paganismo do Piauí, hoje ele é considerado uma religião legitimamente neopagã, né, porque reúne todos esses elementos que categorizam uma espiritualidade enquanto a religião, né, tem o seu sistema de crenças, o seu sistema litúrgico, os rituais, as celebrações do calendário, tem os dogmas, tem todo um sistema bem estruturado. A gente chegar nessa construção foi uma quebra de cabeças, né? Como iniciar uma busca por um caminho pagão brasileiro quando a gente não tem muito material? Os livros que a gente tem de folclore abordam isso de maneira muito infanto-juvenil, né? E é Abordam isso sem a superficial. profundidade, né? Muito Sim. superficial. Né? E aí a gente teve que fazer o trabalho do zero, né? Foi bem mais complicado. Esse trabalho de pesquisa, ele foi bem gradual e bem doloroso, né? Tipo, o meu penúltimo antepenúltimo livro, que é o da mitologia Piaga,
Foram 10 anos de pesquisa, pesquisa com pessoas, escutando através da oralidade, pesquisas bibliográficas, pesquisas em todos os meios que você possa imaginar, visitando os locais, para poder reunir. Então, nesse livro eu consegui reunir mais de 200 mitos nativos daqui, né? Que é a nossa mitologia, que a gente organizou no livro da mitologia Piaga. É muito legal esse trabalho, sabe? Porque, assim, a gente que é bruxo, eu tenho uma prática bem mais eclética, então eu celebro vários panteões, né? E daí, quando eu tenho a oportunidade de intuir alguma divindade aqui nativa, porque eu tenho muita afinidade também, até pela minha história ancestral sanguínea, eu tenho muita ligação com os povos aqui da nossa terra, né? Muito amor também aos nossos povos nativos, a cultura nativa, a nossa mitologia. E eu gosto muito dessa causa que você trouxe juntamente com a Vila Pagã e todo o seu trabalho, porque a gente faz um trabalho que as pessoas realmente que deveriam ter feito não fizeram. A mitologia do Brasil, ela nem é tida como mitologia, né? A gente não tem folclore, aquele tema, né? A gente não tem aquele sistema organizado de crenças nativas do Brasil. Tudo que a gente conhece já é visto numa região, né, colonizada. Oi? A própria nomenclatura reduz a nossa mitologia. Não é mitologia, é folclore, é lenda, é história para criança, não é? É tudo isso. História de Trancoso. E os nossos deuses são tidos como, né, criaturas imaginárias, né? São personagens de livros de infanto-juvenil, como você disse. A gente não tem fonte, a gente não tem, como você disse, um norte para que a gente possa estruturar um rito que seja, ou uma prática. Deve ter dado realmente muito trabalho, porque, como você disse, em outras religiões, em outros países, em outras formas de paganismo, a gente tem ali uma estrutura, né? Porque, de certa forma, aquele povo foi preservado, aquele conhecimento ancestral. Mesmo que hoje o cristianismo reine. Mas aqui não. Aqui a gente não preservou nada. O que foi preservado é tudo muito sincretizado, cristianizado, né? E é muito complicado para nós podermos reconstruir tudo isso na nossa prática, né? Nossos povos nativos foram praticamente dizimados. Aqui no Piauí a gente está sobre um enorme cemitério, né? Porque houve muita morte, então essa cultura também ela sofreu muito, né? Ao longo dos anos, o processo de colonização também deturpou muitos desses mitos.